Se é polêmica na dança, desculpa, mas eu já tô no meio. Dessa vez, o babado é tão forte que rolou até estudo científico. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que, olha, vai trazer babado e confusão. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo informativo, tem muito conteúdo de discussão e também tem alguns vlogzinhos, né, dessa minha vida de bailarina que treina, professora de balé, bailarina adulta, enfim, essa jornada, né, da dança, da arte. Já não é de hoje que eu falo que a dança carrega aspectos muito positivos, mas que também carrega alguns aspectos negativos que ou eles não querem mudar, ou eles estão muito cegos a ponto de não ver. Apesar que eu acho que na real todo mundo tem preguiça de mudar mesmo. Só que dessa vez rolou até estudo científico. E aí eu quero trazer essa discussão aqui para o canal para vocês. Esse estudo aqui, ó, printado, que desculpa, dessa vez eu não vou ler, né? Apesar que quem tá aqui no canal sempre vê que eu tento arriscar ali no inglês. Dessa vez eu não vou ler, mas ele tá aqui. Ele coloca quase que uma lupa no problema da dança, que expõe que bailarinos têm um alto risco, que expõe que bailarinos têm padrões clínicos de alto risco em função à famosa cultura do balé. O que o artigo fala? O artigo fez uma entrevista com 10 bailarinos profissionais, com perguntas super elaboradas sobre dismorfia corporal, transtorno de personalidade antissocial, perfeccionismo, toque, ansiedade, depressão, uso de substâncias ilícitas, abuso e, claro, né, não podia deixar de perguntar sobre as lesões. E o resultado, gente, foi surpreendente. Ou não também, né? Porque quando a gente pensa no Real Ballet Corps, a gente sabe que é isso mesmo que acontece. Mas eu vou contar um pouquinho sobre quais foram esses resultados. O estudo conta que 60% dos entrevistados ele tem aquela sensação, né, de falta de controle, de instabilidade e inconsistência no mundo do balé. E aí, assim, o que quer dizer no caso essa inconsistência? Porque muitas vezes eles acabam não ficando em um lugar só por essa coisa de contrato, né? Principalmente na Europa, as pessoas são contratadas por temporadas. Então você nunca sabe se você vai ficar uma temporada, 2 temporadas, enfim, quantas vezes você vai dançar com aquela companhia, com aquele grupo. Porque, na verdade, isso vai depender do desempenho daquela pessoa dentro daquela temporada. 80% deles, e eu ainda acho que poderia ser 100% deles, falam sobre o perfeccionismo. E todos eles, falaram sobre dismorfia corporal, transtorno alimentar, saúde mental e a violência eram problemáticas na cultura do balé. Ou seja, em algum momento da sua carreira, da sua vida, são assuntos que provavelmente acontecerão no meio da sua carreira, infelizmente. A gente sabe também que lesões é um problema recorrente, assim como o uso de substâncias, mas aqui vai um adendo, de que nessa pesquisa em especial, os bailarinos eles não faziam uso, mas a gente sabe que dentro do âmbito profissional existem muitos bailarinos que acabam utilizando tipos de substâncias lícitas e ilícitas. E aí o que isso significa? E por que é uma polêmica? Porque, gente, a dança está doente. Porque os bailarinos eles acabam se submetendo a situações hostis em prol de um contrato. E quando ele se coloca nesse lugar, em prol de um contrato, ele sempre alega que é em função da arte. E aí, quando eu olho, por exemplo, um pessoal que está indo se formar agora, um pessoal que está começando o balé, vocês sentem vontade de estar no meio desse mundo problemático mesmo? Você acha que isso pode ser sustentado até quando? Será que sempre que você se tornar um profissional, você vai ser obrigado a passar por esse tipo de coisa? Claro que assim, né, quando eu falo desse jeito, parece que a dança tá acabando. Mas eu acho que se a gente não tomar cuidado, né, muitas escolas, companhias e grupos e tal, se eles continuarem com esse perfil hostil, eles acabarão perdendo espaço para escolas que trazem umas abordagens um pouco mais, né, atualizadas, digamos assim. Não seja só baseado em evidências, mas principalmente baseado em saúde, né? Em longevidade de carreira, em
bem-estar de fato. E aí eu sempre trago para vocês a reflexão do Royal Opera House, né? Porque eu sempre digo que lá eles têm um centro de cuidado, né? Toda uma coisa incrível, maravilhosa, que é o sonho da minha vida, conhecer e trabalhar lá dentro. Que eles têm todo um centro de, literalmente, cuidado. Então ali você tem pilates, ali você tem a musculação, você tem fisioterapia, você tem médicos, mas principalmente você tem terapeutas, você tem ali todo um acompanhamento para entender não só a parte técnica do bailarino, mas o quanto que a saúde de outros âmbitos acabam afetando no desempenho deles, né, na performance deles. Então, a gente já sabe que isso é possível e que isso pode ser colocado em pauta, mas a gente fica pensando, quando é que as outras escolas vão abrir espaço para esse tipo de oportunidade, entendeu? E isso eu tô falando do Royal, lá na Inglaterra, lá com as pesquisas. E quando a gente traz isso para o Brasil, será que a gente ainda, por quantos anos a gente vai aguentar ter que ouvir de diretor de que você tá gorda, de ter que ouvir de professor de balé que, ai, você nunca vai ser nada na vida, ai, porque você é torto, porque você é isso e aquilo, ai, porque você precisa ensaiar até não poder mais e não sei o que, você estar com dor é uma coisa de arte e tudo mais. Até quando a gente acha que a gente vai sustentar isso aqui no Brasil? É porque a gente tem vivido muito uma cultura de cancelamento, né, uma geração que tem vindo entrar em muito embate com muitas coisas, o que por um lado é muito positivo, mas por um outro também é muito negativo, né, porque tem muita gente que acaba esvaziando pauta. Mas eu fico pensando até quando os grandes nomes que a gente via, enfim, quando a gente era mais novo, que cometiam essas coisas, até quando eles vão ser grandes nomes, né? Até quando eles vão sustentar esse tipo de coisa? Porque os tempos mudaram. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, de que de fato foi feito um estudo científico praticamente escancarando na nossa cara de que a dança está doente. E aí fica essa reflexão para vocês. E por que eu tô falando isso? Porque, principalmente na minha geração, é muito comum ouvir dos bailarinos falarem, é assim mesmo, sempre foi assim, não tem como mudar porque funcionou com fulano, então vai funcionar comigo. Só que chega uma hora que se a gente não se atualiza, se a gente não busca se aperfeiçoar, e eu não digo só aperfeiçoar a parte técnica da dança, porque a gente tem muitos professores brasileiros que se atualizam demais, a gente tem gente que faz estágio dentro da escola Vaganova, lá na Rússia, mas quando eu digo em outros âmbitos, quando eu digo no âmbito de pedagogia, no âmbito de saúde mental, no âmbito do cuidado, em outras esferas da dança, né? Até quando a gente vai poder sustentar? Porque a gente estuda muito sobre a parte técnica, mas não é só de técnica que vive um artista. O artista precisa da arte. E se a gente não tem um emocional muito forte, se a gente não tem um cuidado físico que seja duradouro, a gente não vai ter mais artista. E às vezes eu sinto que a dança no Brasil ela ainda é igual a quando era a época do Rei Sol, sabe? Com alguns estereótipos, com alguns preconceitos também. Então, se hoje a gente tem esse artigo científico, que é apenas um dos milhares de artigos científicos que a gente tem por aí, que escancara isso, por que então a gente tem que se manter no passado? Não é mesmo? Então, quando eu trago essa reflexão para vocês, é principalmente para quem está começando a formação, mas também principalmente para diretores e professores de escola, né? Até quando a gente vai sustentar esse ambiente tóxico dentro da dança, porque já chegou no âmbito científico, né? A gente já coleta dados de problemáticas importantes na dança. Então, joguei essa bomba aí e saí correndo. Então, apesar desse vídeo ser um pouco curtinho, eu acho que vale muito a pena a gente colocar isso na nossa vida, né? No nosso dia a dia, para o pessoal que está em formação também entender que também a gente, de certa forma, a gente precisa respeitar o espaço de quem veio historicamente. Porque também acontece muito dessa nova geração, a aula de fulano não é boa porque ela é grossa, porque ela é isso e aquilo, e desmerece todo o trabalho da pessoa como bailarino. A gente tem que entender que a pessoa como bailarino, ela tem uma importância muito grande para a nossa história.
Só que a pessoa dando aula, às vezes ela não tem ali uma desenvoltura e tá tudo bem, porque nem todo mundo também tem talento para dar aula, mas isso não desmerece todo o trabalho que ela tem. Assim como tem pessoas que não dançaram tanto e se tornaram excelentes professores, com didática, com empatia, com profundidade em tudo que eles fazem, enfim, inúmeras qualidades que não necessariamente a pessoa teve na época que ela dançava, por, enfim, N motivos. Às vezes a pessoa simplesmente não teve oportunidade. Então quando a gente entra nesse tipo de reflexão, a gente também tem que não ser tão absoluto quanto a isso. Claro que saúde é fundamental, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde, mas a gente também tem que respeitar, né, minimamente o professor, porque eu acho que respeito ainda é fundamental, né, gente? Acho que é importante respeitar as pessoas. Então é isso, meu povo. Queria trazer esse vídeo, esse artigo científico, porque eu acho interessante a gente começar a trazer evidências de fato, né? Porque aqui na internet a gente joga opinião de todo lado, mas são poucas as pessoas que trazem de fato evidências sobre aquilo, e hoje eu quis trazer esse artigo para bater na tecla de que o que eu tô falando não é da boca para fora, esse canal aqui não é da boca para fora. Então eu trago mesmo essas evidências para vocês verem que quando eu falo sobre o cuidado de saúde, não é uma coisa assim do tipo, ai, nossa, porque ela acha. Não, isso é realmente pautado em ciência. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E tem aí, ó, a gente tem 5 anos de canal. Recebi, inclusive, esses dias a comemoração do Google, porque já tem 5 anos de canal, 5 anos de conteúdo e tem muita coisa legal que você pode maratonar. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, comenta o que você achou desse artigo, se vocês precisarem também de ajuda para achar ele e tudo mais, deixa aí nos comentários. E eu vejo vocês então na semana que vem com mais um vídeo. Um beijo e até lá!